Olá, tudo bem? Aqui estamos nós novamente para corrigir mais uma questão da ESAF aplicada no concurso da Controladoria Geral da União, que aconteceu em 2012. E em nosso encontro de hoje, nós vamos abordar mais precisamente a questão de número 12, que versa sobre os atributos do ato administrativo. Então, se você tem um certo receio de enfrentar as provas da ESAF, porque imagina que as provas são difíceis demais, que tem que estudar muito, olha, está aí um exemplo de questão que não exige muito conhecimento do candidato. Claro, a ESAF tem o hábito de elaborar questões simples, médias e de alta complexidade. Nessa prova da CGU mesmo, nós encontramos questões de todos os níveis. Questões muito difíceis, questões médias e questões fáceis, como essa questão de número 12 aí, que simplesmente aborda quais são os atributos do ato administrativo. Então vamos fazer uma leitura dessa questão 12 para a gente captar melhor. Olha só o que diz a questão 12. Assinale a opção que contempla 3 atributos do poder de polícia. Letra A, vinculação, coercibilidade e delegabilidade. B, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. C, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. D, hierarquia, discricionariedade e delegabilidade. E letra E, coercibilidade, hierarquia e vinculação. Olha só, gente, dá para perceber aqui que a questão é muito simples e de cara eu tenho certeza que você já marcaria como resposta correta a letra B de bola. E você acertou a questão. A resposta é a letra B mesmo. Bem, quando nós falamos em poder de polícia, tem que ficar claro que esse poder de polícia, ele tem 3 atributos básicos. Quais são eles? Primeiro, é o atributo da discricionariedade. E o que quer dizer discricionariedade? Olha, a discricionariedade é o atributo que garante à administração pública uma certa autonomia para agir, uma liberdade para tomar decisões, no caso em concreto. Claro que essa liberdade não é total, essa liberdade é limitada pela lei. Então, dentro dos limites previstos em lei, a administração pública vai ter uma certa margem, uma certa autonomia para agir. Então, eis a discricionariedade, que é um dos atributos do poder de polícia. Então, olha só, em razão da discricionariedade, a administração pública, por exemplo, ela poderá decidir qual é o melhor momento de se fazer uma fiscalização. Então, a fiscalização pode ser feita hoje, amanhã, depois. Perceba que ela tem uma margem. E essa margem está amparada na discricionariedade. No mesmo sentido, ao realizar uma fiscalização, o administrador público ele tem opções de penalidades a aplicar ao infrator. Então, às vezes, ele constata que determinado particular está comercializando produtos impróprios para o consumo, produtos vencidos, por exemplo. E aí, a legislação diz para ele o seguinte, nesse caso, você pode aplicar 3 penalidades. Primeiro, uma advertência. Segundo, uma multa. E terceiro, a interdição do estabelecimento. Então, ele tem uma margem. Ele vai analisar as peculiaridades do caso em concreto e depois de fazer essa análise é que ele vai especificamente decidir qual é a penalidade a ser aplicada. Isso é fruto da discricionariedade. Detalhe, é muito comum você encontrar em provas, inclusive da ESAF, afirmativas dizendo que o poder de polícia ele é exclusivamente, ou ele é somente, ou ele possui apenas natureza discricionária. Está errado. Em regra, o poder de polícia realmente é discricionário. Entretanto, ele também pode ser vinculado. Pode ser vinculado também, professor? Pode. Vou dar um exemplo. O particular, ele tem um terreno. E em determinado momento ele decidiu construir nesse terreno. Olha só. O terreno é dele e ele decidiu construir no terreno. Será que é só comprar tijolo, fazer o alicerce e começar a levantar a parede? Não é, não. Para começar a construir naquele terreno, o particular tem que obter um
alvará. Alvará é um gênero, e dentro do gênero alvará, nós temos duas grandes espécies. Temos a licença e a autorização. A licença é ato vinculado. Então, se o particular quiser construir no terreno dele, ele tem que pleitear um alvará. Ele tem que pleitear mais precisamente perante o município uma licença para construir. Então, veja, ao conceder aquela licença para construir ao particular, a administração pública está exercendo o poder de polícia. Só que a concessão da licença é ato vinculado. Por que é ato vinculado? Se o particular formalizou aquele pedido de licença para construir lá na administração pública, e a administração pública, após analisar toda a documentação apresentada e constatar que tudo está certinho nos termos da lei, a administração não tem escolha. Ela vai ter que conceder obrigatoriamente a licença, que nada mais é do que uma espécie de alvará, para que o particular possa construir em seu terreno. Então a administração não tem escolha. Ela não pode chegar e falar assim, vou conceder, mas eu vou escolher aqui qual dia que eu vou conceder. Ou similar, não pode chegar e falar assim, seus documentos estão corretos, mas eu penso que lá não é conveniente construir, não. Não existe essa possibilidade. Se os requisitos legais foram atendidos pelo particular, a administração está obrigada a fornecer o alvará, a fornecer a licença. Ela não tem escolha. Então, o primeiro atributo do poder de polícia é a discricionalidade. Porém, é possível dizer também que o poder de polícia é vinculado. Em regra, ele é discricionário, mas ele também pode ser vinculado. Segundo atributo, qual é? A autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade nós já sabemos. É aquele atributo que assegura à administração pública a prerrogativa de executar as suas próprias decisões, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Uai, professor, então existem situações em que a administração pública pode executar uma decisão que ela tomou sem precisar recorrer ao Poder Judiciário? Pode sim, não tem problema, porque ela goza da autoexecutoriedade. Então, eis o segundo atributo do ato, ou melhor, o segundo atributo do poder de polícia. Ô, professor, eu posso afirmar que a autoexecutoriedade estará presente em todos os atos inerentes ao poder de polícia? Não. Nem todo ato inerente ao poder de polícia goza do atributo da autoexecutoriedade. A exemplo da multa. Como nós já falamos aqui em outras oportunidades, a multa é um ato administrativo que não goza do atributo da autoexecutoriedade. Então, quando a administração aplica uma multa ao particular, em razão, por exemplo, de estar comercializando produtos impróprios para o consumo, essa multa é consequência do exercício do poder de polícia. Isso é fato. Entretanto, se o particular não pagar a multa, o que é que a administração tem que fazer para receber esse valor? É só chegar, meter o pé na porta lá do proprietário do estabelecimento e pegar os 4 computadores, colocar debaixo do braço, levar, vender e pagar a multa? Não é, não. Para penhorar aqueles bens, aqueles computadores, o particular vai precisar de uma autorização judicial. Ele não pode executar diretamente essa multa, forçar o particular a pagar a multa sem antes recorrer ao poder judiciário. Então, a autoexecutoriedade é o segundo atributo. E o terceiro atributo é a coercibilidade. Isto é, a administração pública, no exercício do poder de polícia, pode impor os seus atos aos destinatários, a terceiros, independentemente da concordância. Então, concordando ou não, a administração pode impor os seus atos a terceiros. E, para isso, pode ainda utilizar a força. Se o particular estivesse recusando a cumprir aquele ato, a administração pode usar a força para obrigar o seu cumprimento. É justamente aí que se encontra a coerção, a coercibilidade, a força, que é um dos atributos do poder de polícia. Certinho? Então, realmente, gabarito, letra B. São atributos a discricionalidade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. No mais, nos encontramos daqui a alguns dias para comentar mais uma questão da ESAF. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês e até a próxima. Tchauzinho.